Marco Silva fez o que parece ser um sério aviso e a promessa de que vai caçar o bufo. No final do jogo, frente ao Flamengo, o treinador mostrou-se chateado por um jornalista saber que Jayden Ume tinha sido também titular no jogo particular frente ao Estrela da Amadora. Marco Silva disse mesmo, num tom irónico, que os jornalistas estão bem informados e que isso é sinal de que as informações estão a passar bem cá para fora. Logo de seguida, o treinador disse o facto de saber tudo o deixa nomeadamente apreensivo e não passa despercebido no Seixal. E, portanto, essa é uma das questões que o Benfica tem de começar a resolver e a ser cada vez mais Benfica. Vai ser um problema para o futuro, diz Marco Silva, portanto, não é um problema para o presente. As palavras do treinador estão a ser interpretadas como uma caça ao bufo no Benfica. Eu recordo que na minha companhia tenho o José Nunes e também o Mário Figueiredo. Mário, entendes também como uma caça ao bufo estas declarações de Marco Silva? Ou seja, estão bem informados, o Benfica tem de começar a ser Benfica de vez naquilo que diz respeito a este assunto? Para, quando se faz um jogo à porta fechada, há um motivo para ser à porta fechada. Porquê? Porque o treinador pode querer corrigir os jogadores, quer estar mais à vontade, pode ser mais agressivo naquilo que diz aos jogadores, pode estar a estudar sistemas táticos, a pensar num jogo ou a testar jogadores em posições de forma a poder surpreender um adversário. A partir do momento em que as informações saem cá para fora, perdem esse contexto, esse sentido de surpreender o adversário. E a questão do Jayden Ume é precisamente uma dessas. E acho que Marco Silva não gostou de saber que aquilo que está a trabalhar à porta fechada, aquilo que está a trabalhar em segredo, aquilo que ele quer manter escondido, foi revelado. E, portanto, estas caças ao bufo acontecem muita vez, normalmente em clubes quando há uma destabilização, e o Benfica vem de uma época também com alguma destabilização, com alguns problemas, uma época em que volta a não ganhar nada. E, portanto, tudo isto encaixa nesse perfil. Eu acho é que Marco Silva, a partir de agora, vai ter muito mais cuidado de quem vai assistir aos treinos, mesmo esses treinos à porta fechada. Atenção, porque às vezes nós falamos que pode ser informações que vêm de fora, mas também é preciso não esquecer, por exemplo, há jogos que são com outras equipas e as outras equipas é difícil controlar também aquilo que as outras equipas passam para fora. Normalmente, às vezes, o que é pedido até à equipa que vai jogar é manter esse recato, é não passar a informação, porque só assim é que faz sentido tu estares a testar as situações, estás a testar os jogadores. Porque repara, o Mé é um jogador que Marco Silva estava claramente, ou está, ou provavelmente, não sei se ontem quando se lesionado, se é uma coisa mais grave ou menos grave, pelo menos é traumática porque foi de uma pancada que levou. Parece ser um jogador que estava a testar. Estava a colocar naquela posição a pensar já para o jogo da estreia frente ao St. Gallen. Porquê? Porque, apesar de ser um jovem, estava já aqui a acelerar processos. Porquê? O Prestiani, que entrou para o lugar dele e que até trouxe muito à equipa do Benfica, não vai poder jogar esse jogo porque está castigado e vai ter que cumprir castigo. Estando ele a cumprir castigo, é natural que o treinador se sinta, de certa forma, traído, porque aquilo que estava a trabalhar em segredo foi tudo divulgado. E agora digo-te assim, da forma como foi divulgada esta informação, pode haver outra informação mais sensível também a sair para fora, a sair para a comunicação social. E às vezes é um dos problemas que muitas vezes existe, e o próprio Rui Costa também se queixou muito no Benfica, que ainda havia muito do antigo presidente dentro do clube. E vimos Filipe Vieira a dizer constantemente que sabia tudo o que se passava no clube. E, portanto, são estas coisas que às vezes se quer manter em segredo, aquele trabalho que se quer fazer para surpreender os adversários, que são reveladas e que tiram esse efeito de surpresa. E, portanto, Marco Silva acho que vai ter muito trabalho, mas não será o primeiro a iniciar uma caça ao bufo num clube grande e muito menos no Benfica. Há pouco estávamos a comentar outras declarações de Marco Silva e ia dizer que deixou um aviso a Rui Costa no sentido de que são necessários reforços para a equipa do Benfica ainda e de que o próprio Clube da Luz tem noção disso. Mas deixa também um aviso agora a Rui Costa com estas palavras a dizer de que há pessoas que ali dentro que estão a passar informações para fora. Eu não consigo chegar a essa conclusão definitiva, são declarações que provavelmente precisarão de outras declarações posteriores e suplementares para nós percebermos exatamente onde é que ele quer chegar. No entanto, eu queria dizer isto. O Porto jogou à porta fechada com o Hibernian. E o que é que o Porto fez? No Olival.
foi à porta fechada. E o Porto divulgou uma nota informativa com o resultado, com as equipas e até com os golos anulados e as bolas à Foi bem barra. explícito o Porto. Portanto, quer dizer, eu respeito a forma de trabalhar de cada um, mas registro aqui a diferença. Foi o Porto e, reparem, empatar com o Hibernian não é propriamente um elogio para o Porto. É um jogo particular, nós temos que perceber isso, mas, na verdade, quer dizer, até nem é muito confortável, entre aspas, para o Porto admitir que empatou com o quinto classificado da Liga Escocesa. Em todo o caso, foi à fase final do apuramento do campeão, mas foi quinto classificado, ganhou o Celtic, como sabemos. Mas, quer dizer, e o Porto disse quem é que jogou, quem é que marcou os golos, quantos golos foram anulados, etc, etc, etc. No caso do Benfica, eu não sei até que ponto é que estas afirmações de Marco Silva vão no sentido de deixar aqui uma porta para se poder pensar que há fugas de informação, não sei. Então o que é que quer dizer quando o Benfica tem de ser Benfica de vez? Mas eu não sei se ele está a relacionar isso com a fuga de informação do jogo com o Estrela da Amadora. Foi na mesma frase, foi na mesma resposta à pergunta do jornalista quando fala, lá está, do jovem. Pois está bem, mas também falou nas contratações, que o Benfica precisa claramente de reforços, mas depois também fez a ligação com os reforços, entre aspas, que vão chegar do Campeonato do Mundo e que são muito importantes para esta equipa, ele disse-o. Portanto, eu deixaria para uma fase posterior, ou seja, para a próxima vez em que ele falar, provavelmente só no dia 17, não sei se vai falar ou não, para nós percebermos exatamente o que é que ele queria dizer com isto, porque indicia uma interpretação como aquela que tiveste, mas pode não ser, não sei, não faço ideia, quer dizer, também não estou a perceber bem qual é a importância de saber em que medida é que isso estraga os planos da pólvora, por saber que o Benfica jogou com o Caldas, com o Mé, ou com o Turbino que levou 2 golos e o Samu entrou e não entrou, e não levou, mas o Benfica também não marcou nenhum gol na primeira parte e marcou 2 na segunda. Mas, José, a mim o que me parece é por ser um jogador jovem, tem importância por ser um jogador jovem, ou seja, o treinador pegou num jogador para fazer uma estreia, pensar num objetivo e está a treiná-lo para isto, mas repara, o jogador pode não corresponder às expectativas e pode o tirar. O que é que vai acontecer? O facto de saber que o jogador estava a ser testado e que agora frente ao St. Gallen, se não for ele a jogar, pode estar a escrever depois que Marco Silva não ficou agradado com a exibição de um jovem jogador e que pode estar aqui, de certa forma, a matar, entre aspas, o jogador ou o futuro do jogador no Benfica. Eu também não vou retirar essa interpretação, essa conclusão, se ele não jogar com o St. Gallen, e admito perfeitamente que não joga. Porque, repara, ele andou a testar o jogador, e é isso que agora a ideia que fica, é que a aposta de Marco Silva é neste jogador, e se o jogador não jogar, parece que depois Marco Silva deixa cair o jogador ou que o jogador não correspondeu à expectativa. Ou seja, está-se a criar uma pressão adicional a um jovem que ele esperava fazer a tal integração progressiva no primeiro jogo, decorreu o que nós não vimos, neste jogo em que já podemos ver e provavelmente ainda no próximo, antes naquele grande teste que ainda vai fazer. A verdade é que se Marco Silva agora não contar com o jovem, parece que está a deixar cair porque, afinal, o jovem não correspondeu à expectativa. Eu acho que ele tentou proteger o jovem, de certa forma, dessa possibilidade ou de futuras notícias que possam vir a criar uma pressão adicional ao jogador, que podem condicionar até o seu desempenho, mas, acima de tudo, de perder quase espaço da equipa, de certa forma. Bom, Mário, eu ouvi-te com muita atenção e aceito e respeito a tua opinião. Mas não consigo chegar a essa conclusão. Quer dizer, o facto de ele estar a utilizar o meio, ele sabe que não pode jogar com o Prestiani na Liga Europa nos primeiros jogos. Nos dois jogos com o St. Gallen. Não sei exatamente qual é a ideia em relação a Sheldrup e a Luque Bacchio, que vão cumprir, presumo eu, um período de férias. Pode ser até antecipado, depende também da disponibilidade e da vontade dos jogadores. Seguramente que o Benfica lhes vai pedir isso, não sei se vai conseguir ou não. Mas para o primeiro jogo já é em 15 jogos, em 15 dias. Sim. Pois, não sei, quer dizer, não sei, porque na verdade vocês recordam-se daquilo que aconteceu o ano passado. O Benfica fez o Mundial de Clubes, os jogadores tiveram meia dúzia de dias de férias e depois estavam a jogar outra vez. Isso pode acontecer com o Sheldrup ou o Luque Bacchio, ou seja, não é o ideal, isso depois paga-se à frente. Nem sabemos sequer se Sheldrup e principalmente Luque Bacchio vão ficar
no Benfica por razões diferentes, mas podem ser muito úteis para o confronto com o St. Gallen. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não sei se o Mé vai ser titular com o St. Gallen ou não. E não vou retirar a ilação de que, se ele não for titular frente ao St. Gallen, foi porque Houve uma fuga a de malta informação. soube que ele tinha jogado contra o Estrela da Amadora Mas ou contra será o que Marco Caldas. Silva não pegou este pequeno acontecimento, que para ele até Pois, pode não ter terá a sido ver um tanto grande com o acontecimento, para explicar que existe um problema maior no Benfica naquilo que diz respeito a fugas de informação? Não sei, essa é uma interpretação. Eu não consigo chegar não a essa consegues fazer conclusão, essa interpretação. mas percebo o que tu estás a dizer, porque de facto há uma coisa que eu sei, que eu percebi, é que Marco Silva termina o jogo um bocadinho agastado e enervado, com uma série de coisas, até com aquele... Com a arbitragem? Com a arbitragem, sim. A arbitragem foi de certeza. Com isso e também, A imagem, sim. e também com aquele sururu, aquele desentendimento gigante com Leonardo Jardim. É verdade que não foi diretamente com ele. Leonardo Jardim até se referiu simpaticamente a Marco Silva no final do jogo, mas também me lembro que Marco Silva lhe pôs a mão no pescoço e ele sacudiu a mão do Marco Silva. E o Marco Silva estava a Agora, este tentar é acalmá-lo, não o é? fim do jogo, portanto são vídeos que depois Sim, também ele depois falou com o árbitro assistente, eu sei. Ou seja, ele estava, creio eu, agastado por um conjunto de circunstâncias, sendo que a primeira foi o facto de ele perceber que a equipa não esteve ao nível que ele eventualmente estaria à espera que estivesse. Eu acho que houve aqui muita responsabilidade do Flamengo, que é uma equipa forte, é uma equipa campeã e vencedora da Libertadores, é uma equipa que, desde que Jorge Jesus foi seu treinador, ganhou um estatuto mesmo a nível internacional que não tinha, umas vezes melhor, outras vezes pior. Com Filipe Luís voltou outra vez a um nível muito alto, foi campeã brasileira e campeã da Libertadores e, portanto, digamos que era uma equipa com muito andamento para o Benfica nesta altura, mas mesmo assim Marco Silva não terá apreciado alguns momentos do jogo em que acho que, porventura, que o Benfica poderia ter feito melhor. Depois a questão da arbitragem, depois a questão da discussão, enfim, que fez parar o jogo durante minutos com o banco do Flamengo. E por tudo isso dá uma sensação que ele respondeu de forma um bocadinho agastada em relação a algumas coisas. Teremos que ver e teremos que aprofundar e teremos que perceber mais à frente se ele de facto está a fazer uma crítica interna dizendo, bom, não tinha nada que saber o alinhamento da equipa do Benfica. É uma interpretação muito plausível daquela que tu tiveste. Mas, quer dizer, eu precisava talvez de mais elementos e mais pormenores para perceber se de facto é exatamente disso que se trata ou de outra coisa qualquer, não sei. Fecho a minha resposta como a iniciei. O Porto teve um modus operandi completamente diferente. Jogou à porta fechada e contou tudo e mais umas botas até os gols que foram no Ásia. Já vamos falar disso do Futebol Clube do Porto. Mas eu acho, acima de tudo, repara, o Marco Silva podia ter passado por cima do assunto de forma natural e não era caso. Mas podia ter a ver com o estado de espírito dele a seguir ao jogo. Eu acho que ele sentiu uma necessidade de reforçar esta situação. Isto veio do treinador, nós já estamos a falar porque partiu do treinador, porque se o treinador tem passado à frente e não tem mencionado isso e, portanto, seria tudo muito natural, as coisas estariam resolvidas. E ele é que faz questão de forçar isso. Sim, eu penso que a pergunta do jornalista foi referente ao jovem, ao Ume, e foi a dizer, bem, já sabemos que tinha jogado titular com o Estrela da Amadora, no jogo à porta fechada, e se contavam ou não com ele, era qualquer coisa desse género. E, portanto, Marco Silva decidiu inserir estes dados de que estão bem informados. Pelo menos que é qualquer coisa que está a incomodar para já Marco Às Silva. vezes estamos mal dispostos e dizemos coisas que se calhar pois, não, mas não queríamos Mas dizer. depois de uma derrota, claramente que as emoções estão naturalmente mais à flor da pele. Mas repare, ele acabou até acabou até por minimizar o resultado. E eu acho que faz sentido, nesta altura, é preciso valorizar os ativos e valorizar o coletivo e o trabalho e ver o que é preciso melhorar. Não há dúvida nenhuma que Marco Silva, a seguir ao jogo, fez questão de passar uma mensagem a Rui Costa. Há posições que claramente precisam de ser reforçadas ou precisam de chegar a alguns jogadores para essas posições. Ponto número 1, ficou claro. Ponto número 2, esta questão também é uma questão que acaba por ter importância porque é as pessoas que vão gravitando à volta do plantel. Se calhar vai começar a ser mais restrito e vai fechar mais. Olha, sabemos que o Jorge Jesus vai começar a fazer também na seleção, quer ali a coisa mais restrita em torno do plantel, não quer tanta intervenção, nem quer tantos mirones, porque gosta também de trabalhar em segredo e em silêncio. Portanto, Marco Silva terá o seu método. Agora, o que nós estamos a falar agora da caça ao bufo foi porque partiu de Marco Silva, não partiu de mais ninguém. Foi Marco Silva que fez questão de dizer isso.
Palavras da seleção também é um dos temas em destaque nesta edição do Mercado Now.